tem coisas que eu precisei parar de fazer para ter paz. Eu acredito que nós vivemos em diversas fases da vida. A Luana da adolescência, ela vivia uma fase completamente diferente da fase da Luana depois dos 30. Depois que a gente sai da casa dos 20, a gente começa a priorizar coisas diferentes. A gente deixa de fazer muitas coisas para poder ter paz. Eu percebi que eu abri mão de muitas coisas. Eu sou completamente diferente da Luana dos 20 e poucos anos. Depois que eu criei meu canal no YouTube, eu comecei a refletir mais sobre mim. E trazer alguns temas aqui para o canal me fez perceber o quanto eu mudei e quanto isso tá me fazendo bem. Então, expor, falar, compartilhar as minhas ideias, isso tem me ajudado nesse processo de recomeçar. Tentar agradar todo mundo. Acredito que eu não sou a única que já fez coisas para poder agradar o próximo. Às vezes a gente não quer decepcionar a nossa família, um amigo, mas isso tem um preço. Nunca se pegou fazendo algo ou fez algo no automático porque ficou com medo de dizer não. Eu já me peguei em várias situações que fazia coisas para não decepcionar o meu pai, a minha mãe, uma amiga, mesmo contra a minha vontade. Eu tive muita pressão de pessoas ao meu redor que conviviam comigo naquela época, que eram mais próximas. Falava, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você tem que estudar isso, você tem que ser isso. Isso é uma pressão tão forte que muitas vezes a gente acaba se perdendo de nós mesmos, né? Eu concordava, dizia que sim, que eu ia fazer faculdade X, que eu ia seguir tal profissão, com receio de decepcionar. Muitas vezes não é fácil você dizer não. Só que isso faz parte do processo. Quando eu comecei a entender que eu não preciso fazer tudo o que as pessoas queriam que eu fizesse, começou a se tornar algo assim tão leve, eu tirei um fardo tão grande das costas, que eu comecei a me expressar mais, impor as minhas vontades, os meus desejos. Eu comecei a olhar para dentro de mim e falar, não, a Luana não gosta disso, a Luana não se identifica com isso, a Luana não quer isso para a vida dela, e eu passei a dizer não. Eu vivi uma fase da minha vida que eu também fazia tudo pelos outros. Todo mundo que me pedia um favor, eu era a primeira a ajudar aquela pessoa a fazer aquele favor. Só que isso também traz um peso enorme e a gente paga um preço alto por isso, porque eu deixava de priorizar as minhas coisas para priorizar as coisas dos outros. Então eu me vi numa fase muito sobrecarregada que acabou prejudicando um pouco o meu trabalho, os meus estudos, de tanto eu fazer favor para os outros, né? Eu não digo que você não deve ajudar ninguém, nem fazer favores a ninguém, pelo contrário, a gente tem que saber ajudar as pessoas, porque muitas dessas pessoas acaba confundindo um pouco e explorando demais. Via muito explorada pelos outros. E quando eu passei a dizer não, não posso, não vou, não quero, não tô com vontade, não tô afim, essas pessoas que me cercavam sumiram. Então antes a Luana, ela era rodeada de pessoas como se essas pessoas fossem amigas e amigos. Quando a Luana começou a impor a sua vontade, essas pessoas simplesmente sumiram do mapa. Então a Luana parou de emprestar dinheiro, a Luana parou de emprestar as suas coisas, a Luana parou de fazer favores, e essas pessoas que se diziam amigos sumiram. Ou seja, a Luana parou de ser trouxa. A verdade é que eu era muito besta na época, mas isso faz parte do amadurecimento, né? Então eu era muito nova, eu não tinha maturidade. Eu achava que todo mundo ali era meu amigo, mas isso me fez ter vivência também de vida. Então hoje eu me vejo numa fase muito melhor do que a que eu vivi. Mas isso não quer dizer que minha fase foi ruim. As coisas que eu vivi naquela época, na minha adolescência, na fase dos meus 20 anos, foram maravilhosas. Eu era uma pessoa que me justificava pra tudo. Eu acho engraçado que a gente entra às vezes no modo automático. É como se fosse algo que a gente faz com naturalidade. E isso eu tive que aprender com o tempo também, que eu não sou obrigada a me justificar. Se a pessoa entender o meu ponto de vista, a minha resposta naquele momento, ótimo. Se ela também não quiser entender,
tudo bem também e problema é dela. Eu não preciso me sentir culpada por não querer fazer algo que eu não quero. E eu tinha muito esse sentimento de culpa. A pessoa me ofereceu uma coisa e eu não gosto dessa coisa, mas eu acabava aceitando para não magoar aquela pessoa ou para aquela pessoa não pensar nada de ruim de mim. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. E é engraçado que às vezes a gente coloca coisas na nossa cabeça e a gente vai muito no automático. Quando alguém me perguntava que eu precisava dizer não, eu tinha que dizer não e mais uma justificativa para aquela pessoa não pensar mal de mim. Isso é muito doido de se pensar, né? Eu entendi também que a competição, ela faz muito mal para nós mesmos, para o nosso psicológico em si. A gente está num mundo que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então a gente está se comparando o tempo todo. Então quando a gente sabe de alguma amiga ou de alguma pessoa, de algum conhecido que está em outro patamar de vida, que está em outra fase da vida, a gente fica se comparando. Minha nossa, eu ainda estou aqui, eu não consegui ter tantos progressos ainda de vida. A gente fica com esse sentimento de culpa, ao mesmo tempo a gente tá querendo competir o tempo todo. Vejo também aqui nas redes sociais, na internet em si, as pessoas se comparando e competindo umas com as outras o tempo todo. Então vejo que as pessoas são vagas, elas estão vazias. Eu acredito que a internet era para ser algo leve para todo mundo. Eu amo a minha fase do Orkut. Eu amo que eu consegui viver essa fase onde pessoas elas não estavam preocupadas com número de visualizações, números de curtidas, elas simplesmente compartilhavam pelo prazer de compartilhar algo que elas gostavam, que elas tinham vontade de compartilhar. Hoje é o contrário. As pessoas elas compartilham só para poder entrar em trends. As pessoas estão genéricas, as pessoas estão perdendo a autenticidade. A fase do Orkut foi a melhor fase das redes sociais. O Orkut, MSN, tinha também o Facebook era completamente diferente. O Instagram ele era completamente diferente também dos dias atuais. Eu vi o Instagram como se fosse uma extensão, uma modernização do Orkut da época. Eu acredito que a gente competir demais, isso faz com que a gente se perde no meio do caminho. Me colocar por último também foi uma das coisas que parei de fazer. Eu me culpava por querer comprar algo para mim, eu me culpava por querer descansar, por estar cansada, eu me cobrava o tempo todo. A gente tem tanta pressão já no dia a dia, trabalho, casa, estudos. Muitas mulheres que também têm filhos, então tem a preocupação com os filhos, com a sua família. A gente tira 5 minutos para se cuidar, a gente já vem com aquele sentimento de culpa que a gente está fazendo demais pela gente e não está se importando com as outras coisas. Precisa ter esse equilíbrio, não só olhar para os outros. A gente precisa também se olhar. Ter tirado esse sentimento foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Uma outra situação também que eu me cobrava demais, insistir em uma amizade que não era recíproca. Então eu me sentia culpada não estar o tempo todo com pessoas que se diziam que eram minhas amigas. Depois, com o amadurecimento, com o passar do tempo, eu entendi que eu não preciso gastar as minhas energias com algo que não é recíproco. Se aquela pessoa ela não quer minha amizade, se ela não quer manter contato comigo, eu não tenho que ficar insistindo nisso. Eu tenho que preservar a minha paz e seguir a minha vida. Quando eu entendi isso, foi tão bom, porque muita gente que eu dizia que eram meus amigos sumiram e tá tudo bem, cada um está numa fase diferente da vida. Hoje tenho pouquíssimos, de contar nos dedos, pessoas que eu posso dizer que são os meus amigos. Os demais era só pessoas para fazer aglomeração, mas não tinha qualidade. E querer controlar tudo o tempo todo, isso também era muito ruim. Eu queria dar conta de tudo. Quando eu abri mão disso, querer controlar tudo e deixar as coisas acontecerem, eu parei de me comprometer com coisas que as pessoas queriam que eu fizesse aí vem aquele sentimento de não quero decepcionar, não quero que a pessoa pense mal de mim. Então eu queria fazer tudo para todo mundo e me deixava de lado. Entendi que não preciso provar nada para ninguém, eu simplesmente preciso me encontrar e fazer as coisas que eu gosto, porque eu gosto. Me fez também querer voltar a fazer as coisas que
eu sempre tive vontade de fazer e que eu gosto de fazer e que eu deixei de lado. Eu gosto muito de vídeos, gosto muito de fotografia, então eu voltei a fotografar as coisas que eu gosto, que eu acho lindo e compartilho no meu Instagram porque eu gosto. Eu não tô pensando em viralização, não tô pensando em curtidas, de nossa, ter milhões de seguidores, nada disso, mas o meu Instagram hoje é o meu Orkut. Experimente fazer algo que você deixou de lado e comece a fazer. Fazer essas coisas que eu sempre gostei de fazer tem me trago muito sentimento assim de nostalgia e a gente precisa se resgatar, né? E a gente vive num mundo assim que tá tão caótico, é tudo muito rápido, o tempo tá passando rápido demais e a gente precisa olhar para nós mesmos também. E é isso, te vejo no próximo vídeo.